O mistério começa no final de 2014, quando um youtuber chamado Kenny Vitt deixou um comentário intrigante em um vídeo sobre energia alternativa. Escrevendo sob o nome de usuário SnakeBitMG, Kenny revelou algo que deixaria a internet obcecada por anos. Isso não é nada. Eu sou um caminhante de longa distância. Uma vez, durante uma caminhada próxima à base aérea de Nellis, encontrei uma caverna escondida. A entrada tinha o formato de um M maiúsculo perfeito. Sempre entro em todas as cavernas que encontro, mas quando comecei a entrar nessa, meu corpo inteiro começou a vibrar. Quanto mais me aproximava, mais forte era a vibração. Fiquei apavorado e então corri. Nunca tinha sentido algo assim antes. O comentário viralizou. Alguns acharam que era mentira. Outros ficaram fascinados e pediram: volte lá, leve uma câmera, grave tudo. Kenny atendeu. Em 18 de outubro daquele ano, ele postou um vídeo documentando sua tentativa de reencontrar a misteriosa caverna no deserto de Mojave. Well, here I am on my hike up here in the mountains north of Las Vegas. This is a canyon I just walked up in. Now you can't tell, but my truck is way out there by the mountains at the very end of this valley. It's kind of like a big canyon. On the other side of these mountains, I'll show you in a second, is the bombing range, the Nellis Air Force bombing range. They do a lot of practice stuff out there. This is an old mine, and there's a hole here that just goes way down. I'll show you that. And then the last time I came up here, I hiked up to the top of what they call Gas Peak, and I spent the night. It was a 2-day hike, and then I hiked all the way down to another valley over here and went past this mountain range you see on my right, all the way back out to the flat desert. Now, the camera doesn't pick this up very well, but it's a long way, and I just romp around out here, do some solo hikes, and have some fun. My mission today is to just do a 1-day hike. It's about a 10-hour hike. I got to still go over another ridge and then go all the way down a big crevice that's real narrow and gets kind of scary. I'm looking for a cave that I found, and I didn't have a sidearm when I was here before, and something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not going to go in there right now, but I'm coming back someday. No começo do vídeo, Kenny está no topo de uma montanha abandonada e dá aos seus espectadores uma introdução à caminhada monstruosa que o espera naquele dia. À medida que o dia passa, ele continua a registrar o que vê enquanto viaja pelo deserto de Mojave, tentando localizar a caverna novamente. There's some interesting stuff coming up here. See those? Look at that. Kinda. Right there. That's kinda cool. Alright, I'm going to turn it off and then I'll turn it back on here. Look at that, that's pretty cool right there. Huh. Alright, off with the camera. Kenny caminhou por horas, gravando paisagens desertas e antigas minas abandonadas. Mas, ao final do vídeo, ele não havia encontrado a caverna. Muitos seguidores começaram a zombar dele, chamando-o de fraude. A pressão foi tão grande que ele prometeu voltar uma terceira vez. Mas havia também quem o alertasse. Um usuário chamado Lemmy Kilmister escreveu: não volte lá. Se encontrar a caverna de novo, não entre. Você não vai sair. Kenny ignorou o aviso. Em 10 de novembro de 2014, disse à família que faria uma trilha noturna e partiu sozinho para tentar mais uma vez encontrar a caverna em forma de M. Nunca mais foi visto. Em 22 de novembro, 12 dias depois, um grupo de busca localizou o celular de Kenny no topo do mesmo poço de mina que ele havia mostrado no vídeo anterior. Nenhum sinal de seu corpo, nenhuma trilha, nenhuma resposta. Teorias explodiram na internet. Alguns diziam que ele caiu no poço abandonado. Outros sugeriam superexposição ao calor. Mas as versões mais sinistras começaram a surgir. Kenny teria testemunhado um crime no deserto, ou talvez
teria tropeçado numa instalação militar secreta e sido silenciado. E então, meses depois, surgiu um novo comentário. Era de Sharon Pilgrim, namorada de Kenny. Eu sou a namorada de quem Kenny falou no vídeo. Ele ainda não foi encontrado e, sinceramente, acho que talvez nunca será. Kenny lutou contra a depressão por muitos anos. Não tomava remédios, não procurava ajuda. Ele largou o emprego um ano antes de desaparecer. Ele deixou o celular no poço, provavelmente para não ser rastreado por GPS. Também não levou a câmera dessa vez. Deixou em casa, acho que ele não pretendia filmar nada. Estou tentando curar minha perda e continuar minhas trilhas no deserto. Obrigada por todos os comentários gentis. O comentário de Sharon deu uma nova perspectiva. Talvez Kenny tenha escolhido se perder para sempre. Talvez a caverna nem sequer fosse real. Ou talvez era real demais. Ao longo dos anos, vários youtubers tentaram localizar a misteriosa caverna em forma de M. Alguns chegaram perto. Um deles encontrou um local semelhante, com uma placa. Área restrita. Mas nenhum deles encontrou Kenny. Você acredita que Kenny encontrou algo que não deveria ser visto? Ou será que ele foi atraído por algo que sabia que o destruiria? Se você estivesse no lugar dele, teria entrado na caverna em forma de M. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber até onde você iria pela curiosidade. As imagens de um homem que se perde a mais de 90 metros abaixo do nível da rua nas catacumbas de Paris têm perturbado profundamente os espectadores desde que surgiram no ano 2000. As catacumbas foram originalmente utilizadas para a extração de calcário, desde a época do Império Romano. Porém, quando os cemitérios de Paris começaram a ficar superlotados no final do século XVIII, o governo francês exumou ossos e corpos de cemitérios lotados e os transferiu para as catacumbas. Com o passar do tempo, as catacumbas se tornaram uma curiosidade para moradores e turistas em busca de um vislumbre dos mais de 300 quilômetros de túneis que guardam os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. Em 1809, uma pequena parte foi aberta ao público. Hoje, as catacumbas são uma das atrações turísticas mais intrigantes de Paris, embora apenas cerca de 1% da rede de túneis esteja mapeada e acessível legalmente. A maioria dos túneis não é estruturalmente segura para atividades turísticas e é ilegal acessar as áreas não mapeadas. Mas isso não impediu centenas de locais de explorar essa rede aparentemente infinita de passagens subterrâneas. Durante décadas, as autoridades francesas fizeram de tudo para bloquear as entradas secretas desses túneis, mas pessoas continuam encontrando bueiros e pontos de acesso escondidos por toda a cidade que levam a áreas proibidas das catacumbas. Embora a gravação tenha sido feita em 1993, ela só foi divulgada ao público no ano 2000, quando foi exibida em um episódio do programa Scariest Places on Earth, da emissora ABC Family. O episódio apresenta Francis Friedland, um cineasta francês que afirma ter recebido a fita de um explorador das catacumbas que a encontrou em um dos túneis. Perturbadoramente, no episódio, é mencionado que o homem que gravou a filmagem do ponto de vista nunca foi encontrado ou identificado. This video camera was found deep in the catacombs. It was picked up by a catacomb explorer, so the people who wander down there. It was given to me. I looked at the tape. It's very bizarre. This person occasionally stops and he photographs bones, often in the shape of an arrow. These arrows point in a direction. Occasionally also he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. What happened to him? Nobody knows. Algumas cenas mostram salas cheias de ossos, flechas pintadas no chão e até uma pintura estranha, uma silhueta de uma pessoa numa das paredes. So basically he's filming what he's seeing. Endless. Very deep inside the catacombs. View shots, other than their pictures of bones. Human bones. These were the poor Parisians who died over the last 1,000 years. At times you'll see there's signs, painted signs on the wall, which is not uncommon. People have been painting in the catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace an itinerary to some extent.
certo ponto da gravação, a respiração do homem fica mais rápida e ele começa a correr como se estivesse tentando fugir de alguém ou de algo. Ocasionalmente, o homem para, provavelmente para se orientar e encontrar um caminho de volta à superfície. We hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, and he keeps rolling until it runs out of tape. Conforme a filmagem avança, ele corre cada vez mais rápido, até que de repente, deixa a câmera cair no chão, onde ela continua filmando até a fita acabar. Depois de analisar o vídeo, Fredland explicou que as salas estavam cheias de montes desorganizados de ossos. O fato de haver pouca ou nenhuma pichação nas paredes do túnel significava que o homem que o gravou estaria extremamente fundo nas catacumbas, determinado a desvendar o mistério do que havia aterrorizado o homem desaparecido. Francis Fredland se aventura nas catacumbas com sua equipe, depois de comparar a filmagem com o que estavam vendo dentro dos túneis. Fredland e sua equipe estimaram que o homem desaparecido estava explorando os túneis a cerca de 90 metros abaixo do nível da rua. Naquela profundidade, se lanternas ou outras fontes de luz apresentarem mau funcionamento ou ficarem sem bateria, as chances de sair são praticamente zero. Em um ponto durante o episódio, as pilhas da lanterna começaram a ficar fracas e Fredland decide desistir da busca, mas então percebe que sair será muito mais difícil do que entrar. De repente, Francis vê a mesma pintura na parede da filmagem original e, depois de caminhar pelo túnel, eles encontram a mesma sala cheia de ossos do vídeo. Apesar dessas descobertas, eles não conseguiram encontrar o que quer que tenha assustado o explorador que gravou a filmagem. E no final, Francis e sua equipe desistem e decidem cancelar a busca, depois de passarem 12 horas no subsolo. Depois que o episódio foi ao ar, milhares de pessoas recorreram a fóruns online para discutir possíveis teorias sobre o vídeo. Uma das teorias mais aceitas é a de que, após perceber que estava perdido e que provavelmente não sairia vivo, o homem entrou em pânico devido à claustrofobia e começou a correr, sem saber o que fazer. Mas essa teoria não explica por que ele deixaria cair a câmera, sua única fonte de luz. Isso reforçou a possibilidade de que o homem tenha visto outra pessoa dentro das catacumbas. Nas últimas décadas, vários exploradores relataram terem sido assaltados dentro dos túneis. Se esse homem viu alguém inesperadamente, tão fundo abaixo da terra, talvez tenha temido o pior, o que explicaria a fuga e o abandono da câmera. Outra teoria popular é que o homem viu outra coisa que o assustou. Cientistas explicam que, quando o vento sopra pelas fendas das paredes nas catacumbas, ele pode produzir um som de frequência extremamente baixa, chamado infrassom, também conhecido como frequência fantasma. Esse som normalmente é inaudível, mas pode causar efeitos bizarros nas pessoas. Calafrios, ansiedade, tristeza profunda. A frequência fantasma também pode fazer os olhos humanos vibrarem levemente, o que faz com que vejamos sombras pelo canto da visão. Somado aos efeitos psicológicos, não é difícil imaginar que o homem tenha realmente achado que viu algo lá embaixo com ele. Essa é, sim, uma possibilidade. Mas há quem acredite que tudo não passou de uma encenação criada pelos produtores do programa para assustar o público. É estranho que apenas cerca de 1 minuto e meio da gravação original tenha sido divulgado, quando Francis Fredland afirma que o material completo tem mais de 40 minutos. Tudo o que temos é a palavra dele sobre como o vídeo foi encontrado. Nunca se confirmou se as imagens são reais ou encenadas, mas o que sabemos com certeza é que foram gravadas a cerca de 90 metros de profundidade, nas catacumbas de Paris. Com o tempo, talvez tenhamos mais respostas. Mas, por enquanto, a origem dessas filmagens inquietantes continua sendo um mistério. O que fez aquele homem correr como se estivesse vendo o próprio fim? Teria ele ouvido algo, visto alguém, ou alguma entidade que habitava nas profundezas? Se você estivesse ali, continuaria gravando ou largaria tudo e sairia correndo? Escreve aqui nos comentários, mas pense bem, porque o que você responder talvez diga mais sobre você do que imagina. Imagine isso.
Um garotinho de 3 anos some no meio da floresta por quase 48 horas. Quando o encontram, ele está vivo, mas algo nele mudou. O olhar, o rosto, o silêncio, como se aquele não fosse mais o mesmo menino. O que aconteceu com Ryker Webb? Ao final desse vídeo, eu vou te contar um detalhe que poucos perceberam. Algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga esse caso. Mas cuidado, depois disso, talvez você nunca mais confie em uma criança perdida. Era uma tarde comum em junho de 2022. Ryker estava brincando no quintal, em uma casa remota nos arredores de Troy, Montana. O pai entrou por 1 minuto, um único minuto. Quando voltou, o filho havia desaparecido. E o detalhe mais estranho, levaram cerca de 2 horas para acionar a polícia. 2 horas, com uma criança de 3 anos perdida na mata. Isso não soa estranho para você? Equipes com helicópteros, drones térmicos, cães farejadores e a Guarda Nacional varreram a floresta, mas nem sinal. O tempo virou, relâmpagos, frio intenso. Animais selvagens à espreita. Era como se a floresta tivesse engolido Ryker. Alguns agentes chegaram a dizer: era como procurar um fantasma. Algo ali simplesmente não fazia sentido. 2 dias após o desaparecimento, um casal ouviu um som fraco vindo de um galpão isolado em meio à floresta densa. Quando abriram a porta, encontraram Ryker, vivo, encolhido dentro de um saco de roçar grama. O menino estava sujo, faminto, mas estranhamente intacto. Mas havia algo perturbador, algo que fez o sangue gelar. Os olhos de Ryker estavam arregalados, congelados, um olhar tão profundamente vazio que especialistas depois descreveriam como traço de estresse pós-traumático severo. Psicólogos chamam isso de Milliard Stare, o olhar dos soldados que voltam da guerra. Pessoas que viram algo tão aterrador, tão fora da compreensão humana, que a mente apaga para sobreviver. Mas Ryker tinha apenas 3 anos. Que tipo de guerra uma criança poderia ter vivido, sozinha, por 2 dias, no coração de uma floresta amaldiçoada? Foi aí que a internet enlouqueceu. As a 3-year-old boy was found safe after being lost in the wilderness for days. Really unbelievable story that we found. It's a story of survival, effectively. Porque a roupa que ele usava não era a mesma que os pais disseram. Como um menino de 3 anos sobreviveu a uma floresta selvagem, sem comida, sem abrigo e com tempestades à noite? Alguns acreditam que ele foi sequestrado e devolvido. Outros dizem que foi vítima de abuso, mas que alguém tentou apagar os rastros. Mas há uma teoria ainda mais perturbadora. E se não foi um ser humano que o levou? E se Ryker cruzou um portal, uma dobra entre mundos, uma área onde entidades antigas observam e às vezes brincam de substituir? Poucos sabem, mas o galpão onde Ryker foi encontrado já havia sido investigado em um caso anterior. Um desaparecimento semelhante. 23 anos antes. Mesmo local, mesmo clima, mas a criança daquela vez nunca voltou. Em 2023, o irmão mais velho de Ryker gravou um vídeo perguntando se o garotinho lembrava do que ele viu aquele dia. Veja só essa reação e diga que não é de arrepiar. Keep asking about what happened. Ryker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. So I can let them do it there, and then I can, so I can live. Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay though now? Yeah? Hoje, Ryker vive com os pais, mas raramente fala do que aconteceu. Algumas fontes dizem que ele acorda gritando à noite. Outras, que ele fala com alguém invisível, um amigo, que ficou na floresta. Se uma criança desaparece por 2 dias em uma floresta e volta calada, com o olhar vazio, o que Ryker viu?
Você acha que ele ainda está entre nós? Ou deixou algo para trás naquele galpão? E se aquele não for mais o Riker Webb? E se o verdadeiro ficou na floresta? O que voltou pode até se parecer com ele, mas às vezes a floresta devolve apenas uma casca. Comenta aqui. Me diz o que você faria se fosse pai e seu filho voltasse assim. Se isso te arrepiou, imagina o que vem nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal, curte o vídeo se gostou do que viu e ative o sininho das notificações, porque aqui o sobrenatural é real e juntos vamos cruzar o véu.